Fala aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Famix News. Hoje irei falar de 15 mortes mais sangrentas de The Boys, já vistas na série. Já aproveita para mandar aquele like caprichado e se inscrever no canal, desde já agradeço a todos. The Boys, listamos as piores mortes das primeiras temporadas. A terceira temporada já chegou no Amazon Prime Video, mas que tal lembrar das mortes mais sangrentas de episódios anteriores? Quando pensamos em The Boys, uma das primeiras coisas que surge na nossa mente é a carnificina e o derramamento de sangue causados pelos personagens, na maioria das vezes pelos próprios heróis. Pensando nisso, separamos algumas das piores mortes ao longo das temporadas, enquanto aguardamos o lançamento da terceira, que deve vir acompanhada de muito mais momentos explosivos, se é que nos entendem. Nos episódios de The Boys, algumas mortes de personagens deixaram o público aflito, sobretudo porque o que viesse a seguir poderia ser ainda mais brutal. Dessa maneira, selecionamos algumas das mortes vistas na produção que tiveram uma boa dose de criatividade dos roteiristas, além de fazer com que os espectadores ficassem completamente chocados. Robin, namorada do Hughie, Robin teve uma das mortes mais chocantes de The Boys logo no primeiro episódio. Trem Bala, o que seria o equivalente no Flash no set, foi o responsável pelo assassinato dela. O Super chega correndo na beira da calçada, e devido à alta velocidade, estoura todo o corpo dela, deixa Hughie apenas com um pedaço de seu braço. Embora o tempo de tela de Robin tenha sido limitado, sua morte inesperada serviu como um momento crucial para toda a série, lançando Hughie em sua missão de justiça contra o Set. Por causa deste triste evento, o protagonista se une ao grupo intitulado The Boys, com o objetivo de desmascarar os heróis da Vogue. Translúcido. Apesar do nome, translúcido é invisível. Quando foi sequestrado por Hughie, Billy Bruto e sua pequena gangue, o Super usa seus poderes de invisibilidade para despistá-los. Após prender o herói em uma jaula, uma bomba é inserida em seu ânus. Caso se rebelasse, os rapazes o explodiriam. Por ser um dos 7, é fácil imaginar que ele não abaixou a cabeça, e acabou morto da pior forma. Sua morte também é importante para o rumo da série, já que é a primeira vez que Hughie assassina alguém. Madeleine Stilwell. Madeleine Stilwell foi retratada como uma das principais antagonistas de The Boys, percebida a princípio como a verdadeira mente por trás do Set. No entanto, seus repetidos flertes e tentativa de sedução de Capitão Pátria acabam custando sua vida quando o Super utiliza seu poder de laser para derreter o crânio dela. Essa morte foi fundamental para entendermos que Homelander poderia matar qualquer pessoa, independente de ter um vínculo emocional ou não. Tempesta. A grande vilã da segunda temporada de The Boys também foi responsável por uma das mortes mais horríveis da série. Depois de tocar o terror contra tudo e todos, Tempesta teve seus pensamentos nazistas desmascarados e planejava controlar o Set. Seu reinado não teve sucesso, e ela acabou esquartejada e queimada pelo laser do filho de Capitão Pátria. Após a divulgação do acontecimento, o Super foi prejudicado por ter namorado uma nazista, e isso pode afetar seu futuro na equipe. Lucy, a baleia. Em determinado momento da segunda temporada, o herói profundo tenta utilizar sua amiga Lucy, a baleia, para tentar fazer um bloqueio contra o barco de Billy Bruto e sua equipe. No entanto, ao invés de fazer com que o seu inimigo retrocedesse, ele, na verdade, acabou deixando-o irritado. Ao acelerar, o barco se chocou com grande velocidade diretamente no estômago de Lucy, causando sua morte instantânea. Susan Raynor. Assim como o personagem anterior, a cabeça de Susan Raynor também explodiu para que todo mundo pudesse ver. Inclusive, essa cena se tornou bastante emblemática, pois ela iria revelar algumas informações preciosas para Hughie, Leitinho, Francês e Kimiko. Antes que tudo acontecesse, seu nariz passa a sangrar, anunciando o que viria logo a seguir. Facho de Luz. Sem dúvidas, Facho de Luz foi um dos personagens mais interessantes de The Boys. No passado, ele também pertenceu ao grupo do Set, mas por conta de um acidente foi expulso da Vogue International. Na frente de Hughie, ele colocou fogo sobre si mesmo, deixando que seu corpo queimasse até não restar mais nada. Alex Lutz. Na primeira temporada, para se vingar de Trem Bala, Hughie se une ao grupo de Billy Bruto. Durante suas investigações sobre o herói, acabaram chegando em Alex Lutz, que mantinha um caso com a lâmina. Ao sentar-se sobre a cabeça dele durante um ato sexual, o peso foi tão grande, devido à substância injetada anteriormente em si mesma, que tudo foi esmagado. Posteriormente, Lâmina é assassinada por Trem Bala.
Naquib e os outros terroristas. O início da segunda temporada de The Boys é bastante chocante por si só. Quando Black Noir está no Oriente Médio para neutralizar terroristas, muitas coisas passam a acontecer em um pequeno espaço de tempo. O personagem está sedento por sangue e utiliza sua força para decapitar todos que surgirem à sua frente. É o que acontece com Naquib, por exemplo, que, logo depois de morrer, tem sua cabeça carregada pelo herói. Mesmer parecia ser um grande aliado de Bruto e sua equipe, pois garantia que grandes informações sobre a Volt fossem repassadas. Contudo, em determinado ponto da narrativa, Bruto descobriu a verdade sobre ele e lhe deu uma surra incomparável. Obviamente, os golpes culminaram em sua morte. Steve é um personagem que teve pouco tempo de tela em The Boys, aparecendo apenas no primeiro episódio. Ele era um político que sabia sobre o composto V usado para fabricar super-heróis e usou essa informação para negociar um valor especial para ter o príncipe núbio em sua cidade, Baltimore. Apesar da irrelevância do personagem para a série, ele serviu para mostrar o quanto o Capitão Pátria é cruel. Ele e seu filho, que era grande fã do herói, e outras pessoas morreram quando o capitão destruiu seu avião usando sua visão de calor. Tripulação do voo transoceânico 37. Outro momento com algumas mortes bastante impactantes. Embora de personagem sem qualquer relevância para a série de modo geral, foi durante o resgate do voo transoceânico 37, que havia sido sequestrado por terroristas. Durante a queda do avião, o Capitão Pátria mostrou sua verdadeira personalidade a um público que o idolatrava assim como idolatrava os heróis de forma geral. No total foram 123 tripulantes mortos, dando destaque na morte de Susan Lopes e sua filha Maya. Golfinho. Uma das mortes mais bizarras de The Boys não foi de um ser humano, mas sim de um golfinho. Enquanto resgatava o animal marinho do Parque Oceanland, rumo ao Oceano Atlântico em uma van, Profundo acabou freando bruscamente por causa da polícia, e o golfinho foi arremessado metros de distância no asfalto, e em sequência foi esmagado por um caminhão que passava no local. Kenji Miyashiro. Outra morte impactante da segunda temporada de The Boys foi a de Kenji Miyashiro, o irmão de Kimiko, interpretado pelo ator Abraham Lin. Kenji foi um super-terrorista com habilidades de telecinese. Ele foi morto no episódio 3 da segunda temporada pela heroína Tempesta, que quebrou o pescoço dele sem nenhuma piedade. Capitão Pátria massacra civis. O Capitão Pátria vê sua imagem ser prejudicada com o público após o vazamento de um vídeo dele executando um terrorista. E as coisas só pioram quando ele decide aparecer em um protesto público contra os Supers e a Volt, deixando as pessoas ainda mais nervosas. Vendo que está perdendo o controle da situação, o Capitão Pátria fica furioso com a multidão, e ele simplesmente libera os lasers de seus olhos, dizimando e mutilando centenas de pessoas inocentes. Instantes depois, é revelado que a cena acontece apenas na imaginação do herói. Mesmo assim, não deixa de ser chocante, pois muitos imaginam que isso deve acontecer de verdade em breve.